Boa tarde, povo de Deus, a graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Edmilson, que está diante da palavra de Deus para falar para vocês, para orientar, direcionar intermédio do que o Senhor faz para com a gente. E a palavra de hoje é uma palavra muito abençoada, muito transbordante da presença de Deus, que é uma palavra que fala referente ao perdão. O quanto é importante a gente perdoar. A menina! E o quanto é importante a perdoar. Me perdoe por esse transtorno. Mas o quanto é importante a gente perdoar. E o quanto é importante realmente, até que ponto nos leva ao reino dos céus. Porque realmente tem muitas pessoas que guardam mágoa, que guardam tristeza e guardam rancor dentro de si, de pessoas, de situações, e acaba deixando a desejar para com Deus. E isso realmente é um ponto muito ruim, porque você acaba deixando a desejar para com Deus, você acaba atingindo o reino dos céus, a sua coroa pode ser realmente perdida, se colocada de uma forma totalmente ao contrário do que Deus coloca para toda a gente, e esse perdão que nós devemos acrescentar no nosso dia a dia. Independente do que a pessoa te fez, porque o perdão não é para que você salve a pessoa, é para que você se salve. Porque muitas das vezes a pessoa faz alguma coisa contra você e realmente você não se salva, você não é salvo, e a pessoa acaba se salvando, porque realmente a mágoa fica dentro da gente. Então, o quanto é bom perdoar os nossos irmãos. Vamos procurar saber, intermédio da palavra. Estou em Mateus, livro de Mateus, capítulo 18, o versículo de número 15, que diz assim: ora, seu irmão pecar contra ti, vai e repreenda-o entre ti e ele só, se te ouvirdes ganhates o teu irmão. Jesus, ele nos ensina como? Ele fala assim, quando seu irmão pecou contra você, você chega até seu irmão no particular. Tem muitas situações que a gente acaba fazendo, sabe o que? A gente envergonha as pessoas. Quando você tiver que entregar alguma coisa para alguém, você tiver que entregar uma coisa que Deus mandou, porque, tipo assim, é claro que Deus não é um garoto, não fica usando você como garoto de recado, ou fica. Muitas das vezes a gente não acredita, mas às vezes a gente dá recados do Senhor para as pessoas. E só a pessoa sabe. Então, Deus, ele trabalha em termos da palavra, sim. Mas quando Deus fala, fulano, fala para aquela pessoa, tocando no seu coração e falar assim, fala assim, 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 assim. Procura saber quem está perto dela. Procura saber aonde você está. Se você está no altar, num púlpito ou numa igreja, aonde que você está. Para estar podendo falar para essa pessoa realmente com uma forma mais adequada. Até a própria palavra diz, se o seu irmão pecar contra ti, chama ele de canto e fala somente com ele. Entendeu? Para que ele possa te ouvir e te perdoar. E vamos continuar agora. Então é dessa forma que a gente devemos fazer. Vamos continuar no 16. Mas se não te ouvir, leva ainda consigo um ou dois, para que pela boca de duas ou dos três, das duas ou dos três, testemunhe todas as palavras que sejam confirmadas. Quer dizer, quando você chegar no seu irmão, no particular, e intermédio, o que você fala assim? Quando eu falo intermédio, tem pessoas que não entendem. Intermédio é, em consequência, em direção da Bíblia. Quando você vai intermédio, colocando em direção da Bíblia, você seja direcionado pela palavra de Deus para orientar o seu irmão. Fala, você pecou contra mim. Vamos colocar uma situação. Nós sabemos que é mentira de Satanás. Ou você mentiu contra mim. Você maldisse de mim. Você me invejou. E na Bíblia diz que a gente não pode invejar uns aos outros. A gente não pode ter inveja dos nossos irmãos. Então,
Se você me invejou, e se eu te fiz alguma coisa para contigo que não provém de mim, perdoa-me. E você errou nesse sentido também, todo o direito de perdão. Se a pessoa não quiser, mesmo assim, aí você pega uma outra pessoa, um irmão em Cristo, que esteja em Cristo, vai lá e leva até essa pessoa e fala novamente para ele: você errou. Que é a palavra de Deus nos orientando. Que 2 para 1 servir de testemunha. Vamos continuar agora, 17. E se não o escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considere-o como um gentil ou um publicano. Olha só como que é a situação. Se o seu irmão pecar contra ti e ele não reconsiderar ou não pedir perdão pelo seu pecado, olha como é importante isso. Se o seu irmão pecar contra ti e não pedir perdão pelo seu pecado, você vai levar ele com outra, ou você vai pegar uma pessoa que seja da comunhão, levar até ele para servir de testemunha que você está colocando ele na situação, falando assim, ó, tá vendo? Você pecou em tal, para que ele possa se reconciliar, se arrepender dos pecados dele. E mesmo assim, se ele não fizer, coloca as pessoas da igreja, as pessoas que andam em comunhão, ó, a igreja, está acontecendo isso, o irmão pecou contra mim, chamam ele, vá até ele e fala. E mesmo assim, se ele não quiser, daí vem uma coisa aqui que é muito importante e que devemos fazer mesmo sendo duro, porque o Senhor nos orienta a fazer, intermédio da palavra. Se não as escutar, dizei-o à igreja, e se também não o escutar, a igreja considere-o como um gentil ou um publicano. Quer dizer, considere como que não são de vocês. Gentil e publicano, Jesus, a maioria do tempo, fala não entrar em cidade de gentil, nem de samaritano, e não viver com publicano, e assim vai. Então Jesus nos orienta a se afastar dessas pessoas. Então ele acaba se tornando uma pessoa que perdeu essa salvação por não liberar perdão. Então Jesus, ele já orienta, fala assim: se você não liberar perdão pelo erro que você fez também, seu irmão tem que te perdoar pelo erro que você fez, amém. Mas você também tem que perdoar o seu irmão, pedir perdão para o seu irmão pelo erro que você fez. Você tem que ser direcionado. E aí é na onde que, se ele não atender, ignore. E em verdade, ó, no 18 diz assim: em verdade vos digo que todo o que lhe guardardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra será desligado nos céus. 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Quer dizer, o Senhor, ele fala assim, primeiramente, que você ligar aqui na terra será ligado no céu. E aonde tem 2 ou 3, tudo que ligares aqui será ligado lá. Então, o que o Senhor orienta nós a fazer? Sempre estar com uma pessoa, realmente, eu vou te falar, não é qualquer pessoa que tem que estar do seu lado, sim. Você tem que estar com uma pessoa que está na mesma fé que você. Porque se você estiver com uma pessoa que está na mesma fé que você, aí você vai ligar, diz aqui, qualquer coisa aqui na terra e vai ser desligado no céu. O Senhor Jesus falou qualquer coisa. É claro que a gente tem que ter olho por dentro. E se a pessoa for servo, a maioria das coisas que ela vai pedir, a maioria não, todas as coisas que ela vai pedir é sempre a favor de Deus, do ministério, de família, de coisas boas, maravilhosas, é claro. Mas tudo que de ligares aqui será ligados lá. Então a gente tem que realmente andar em comunhão, temos que andar em comunhão. Porque realmente as nossas orações têm forças? Tem. Quando a gente não está em pecado, amém, glória a Deus. Quando a gente está com as vestes limpas, sim, tem. Mas quando a gente ligares com o irmão, ligares com 1, 2 ou 3, ali estarei, será ligado na terra e será ligado no céu. Então,
a certeza da possibilidade das coisas se concretizar. Ah, mas se eu não tenho nenhum irmão, ore só, busque só. Seja você, Jesus. Mas o Senhor nos orienta a estar sempre com o irmão de fé na pessoa. Então a gente tem que até analisar, a gente tem que analisar as pessoas que andam do nosso lado, porque tem que viver numa mesma fé que a gente. Qual é a fé da gente? Buscar alma para a casa do Senhor. Lutar nesse propósito, ser direcionado nisso. Porque muitas vezes as pessoas procuram se cuidar do corpo, se procuram cuidar da matéria, se procura se cuidar da casa, procura cuidar até mesmo dos filhos, de tudo, mas não cuida do espírito. Não cuida do seu espiritual. E isso é muito fundamental. Aqui ele orienta intermédio de uma pessoa que pecou. Vamos supor, vamos colocar, eu peco contra fulano, contra o meu irmão, e eu não peço pecado pelo que eu pequei contra ele. E aí eu posso ser rejeitado, não é rejeitado da igreja não. Não é rejeitado entre pessoas, é rejeitado do reino dos céus. Porque isso pode se tornar um publicano, um gentil e publicano, é um rejeitado de Deus. Porque você quer viver no pecado. E se você quer viver no pecado, você não tem parte com Deus. Se você pecou, peça perdão pelos seus pecados. Se conserte para com Deus. Se você não quer se consertar do seu pecado, então você realmente é excluído. A oportunidade foi dada. Tem muitas pessoas, pastor, tem muitas pessoas que não aceitam, que não querem. Ela é excluída por Deus. E se for pastor também? E se realmente for pastor? Também é excluído. Por quê? Porque desde o momento, Jesus ele coloca nós como? Ele orienta nós como? A gente pega, fala da palavra dele, orienta as ovelhas. Oh, glória a Deus, aleluias. Só que não somente de falar, a gente tem que praticar o que a gente fala. E desde o momento que a gente cai num ato de pecar, de cair em tentação, a primeira coisa que a gente tem que fazer é se arrepender de verdade. E muita gente acha que é da boca para fora que se arrepende. Mas não é da boca para fora. Você tem que se arrepender do espírito, em alma, se derramando diante do pé do Senhor. Ah, não, me arrependi, perdão. Não, tem que sentir. Aquele erro, o Espírito Santo acusa de tal maneira você, por isso você tem que estar interligado com Deus sempre. O Espírito Santo te coloca de tal maneira para que você possa se arrepender com toda a sinceridade de vosso coração. Às vezes a pessoa fala assim, tem muitas pessoas que falam isso, mas Jesus ele pode fazer que nem aquele ladrão na cruz. Oh, Senhor Jesus, que eu esteja contigo hoje lá no céu, você vai estar comigo no reino dos céus. Opa, no último momento aquele ladrão foi salvo. Só que muitas das vezes a gente não vai ter essa oportunidade. Primeiro que foi um momento único aquilo lá. E foi ele do lado de Jesus que estava aqui ainda. E a humildade do coração dele, Jesus escutou, viu e fez. Só que tem muitas e muitas vezes que você não vai ter essa oportunidade. E as pessoas estão fazendo o quê? Deixa sempre para o último momento. Às vezes você chama uma pessoa, vem para Cristo, se converta, se entrega a sua vida para Jesus. Sabe o que ela faz? Ainda não é o tempo. Agora me diz uma coisa, se a pessoa está te chamando, não foi à toa. Primeiro que ela não te chamou a vida inteira. Primeiro que ela não se colocou diante de ti a vida toda, dia após dia, para te chamar. E se ela não fez isso, quer dizer que ela foi orientada a fazer isso naquele momento. E se ela foi orientada a fazer aquilo naquele momento, é porque Deus orientou ela a fazer. Porque servo vive servindo a Deus, sendo orientado por Ele. E se chegou até você, porque é o momento. Não existe isso, chegou até mim, para mim me entregar minha vida para Jesus, mas eu achei que não é o momento. Quem disse que é o que a gente acha? Você não sabe o que vai acontecer no seu dia de hoje. Você não sabe o que vai acontecer no seu dia da manhã. E se acontecer algo que você vier a perder a sua vida? Falar que nem aquele rico lá que guardava a sua riqueza em celeiro. Louco, hoje guardou um monte de riqueza em celeiro para descansar em paz na terra. Mas quando chegou
O Deus falou assim: louco, hoje perdirão a sua alma. O que tem de para acrescentar no reino dos céus? E aí? Pedirão a arma, ele ia morrer. E não acrescentou nada no reino dos céus. Será que foi salvo? Então é isso que a gente tem que vigiar. Não deixe para fazer hoje. Não deixe para amanhã, que você pode fazer hoje. Se Jesus te chamou, é a hora. E esse negócio de hora. E não deixe, procure se cuidar, guardar a sua coroa da vitória para não ser tirado no último minuto. Muita gente também tem padecido. Luta a vida toda com Deus. Está a vida toda com Deus. Brigando, lutando, clamando, pregando, fazendo. Só que chega um leve momento da sua vida que parece que Jesus não vai retornar. E a pessoa se acomoda. Se acomoda espiritualmente, se acomoda no seu dia a dia e leva a vida como um qualquer. Que a gente não somos, a gente somos cegos, a gente tem que viver uma vida em oração, tem que viver uma vida em leitura, tem que viver uma vida se edificando, buscando a Deus, sendo edificado pelo Senhor. Então a gente tem que andar dessa maneira, a gente tem que viver com a nossa lâmpada acesa, senão o noivo vem e a gente não, e ele não nos vê. Então o Espírito Santo tem que estar transbordando dentro de ti. E para ele estar, você tem que buscar. Você tem que estar diante da palavra, você tem que estar em oração, você tem que estar em jejum, você tem que estar falando da palavra de Deus, orientando as pessoas, fazendo, buscando, ganhando alma. Você tem que estar fazendo ministério, irmão. Porque senão a sua lâmpada apaga. E se apagar, complica. Então, vamos continuar. E no 21 diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus vai lá e responde. Responde-lhe: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Então quer dizer, Jesus ele fala assim, 7 vezes? Não, até 70 vezes 7. Quer dizer, um dia só. E essa situação estava contada, meu irmão pegou contra mim. Agora. Então 70 vezes 7 seria naquele dia. Você tem 24 horas para o seu irmão errar 70 vezes 7 contra ti. Mas Jesus ele não quis colocar um número para que você fosse seguir. Quer dizer, quantas vezes possível for. Possível não. Até o impossível. Porque você vai estar com Deus. Então, quantas vezes você tiver que perdoar o seu irmão, você tem que perdoar. Ah, mas ele fez. Quer dizer que se ele dá um tapa na minha cara, se ele fazer, se ele acontecer, você tem que perdoar. Quando você vive em Cristo, quando você anda em Cristo, nova criatura você é. Você tem que perdoar. O perdão não é para... Entenda, gente. O perdão não é para salvação do homem que o fez o pecado. É para os dois, realmente. Mas principalmente para quem recebeu, porque muitas flechas envenenadas que é atirada sobre nós, e a gente tem que tirar esse veneno, que é um veneno muito cruel. E esse veneno atinge certo ponto da nossa vida que realmente nos deixa muito magoados com pessoas. Só que quando você vive num mundo espiritual, por isso que Jesus, quando chegou com Nicodemos, falou: não vive na carne, Nicodemos. Tem que morrer e nascer de novo, Nicodemos. Você é mestre dos maiorais, mas não sabe de nada. Você não sabe de nada, inocente. Tem que morrer das águas, tem que nascer das águas, tem que nascer do Espírito, se colocar diante de mim, Nicodemos. Para que você comece a entender os ministérios de Deus, que o Espírito Santo venha te batizar, Nicodemos. Que você aprenda a perdoar o seu irmão. Então, quando você tem o Espírito Santo dentro de si, a pessoa faz coisas ruins, você vai ficar nervoso na hora às vezes? Vai. Mas perdoa. Perdoa, porque realmente é você que está ganhando o maior perdão.
Vamos lá continuar, vamos entender mais um pedacinho dessa palavra de hoje que o Senhor vai acrescentar nas nossas vidas, que é o perdão, que é o perdoar. É para todos nós isso, para todos. A palavra de Deus são para todos. Então vamos entender mais um pouco. Ele fala no versículo 23, ainda continuamos no capítulo 18 de Mateus. Quem chegou agora, quem está aí chegando agora, o capítulo o livro é Mateus, o capítulo é 18. Então, para que a gente possa entender, Jesus ele começou a falar em parábola. Às vezes a pessoa fala que eles pegam a parábola e levam como um motivo certo. Um motivo certo, como é um motivo certo? É uma coisa concretizada já. Uma parábola é quando você quer falar de uma coisa semelhante àquilo que você está falando. Para quem vamos lá colocar uma parábola. Por exemplo, eu não quero falar que é minha blusa, que eu estou vestido com a minha blusa diretamente. Então eu chego e falo assim: ó, fulano de tal, você veste a sua blusa para que não fica frio. Mas na verdade é como se fosse até uma indireta. Na verdade é uma indireta, né? Direta é quando você fala diretamente, mas é uma indireta. É como se fosse uma indireta, uma parábola semelhante ao que você deve fazer na sua vida. Quer dizer, ou como devemos agir para herdar o reino dos céus. Bora lá. E nessa parábola diz assim: por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. O que o rei queria? O rei quis fazer conta para com seus servos, né? Assim será Deus também quando ele vir querer fazer conta para com nós. Ele vai olhar para suas vestes, só que o olhar de Deus vai ser para nossas vestes, as nossas vestes celestiais. Quando ele olhar para você e ver que você está limpo de veste, ele sabe que pecado não há contigo. Então você está no reino dos céus. Se você estiver sujo de suas vestes, então ele já vê de longe. Os olhos espirituais, é como fala, os olhos como se fosse de fogo de Jesus. Vai olhar para você e vai olhar suas vestes. Você não adianta esconder nada, que as suas vestes são espirituais. Então Jesus vai olhar: ó, peraí, a veste desse abençoado aí tá meio sujinha ali, hein? Não dá para passar assim aqui não. Como será que vai estar suas vestes? Então o rei, ó, por isso, vamos lá de novo, 23, por isso o reino dos céus pode se comparar. Olha aqui, ó. Ele fala do reino dos céus. A parábola é sobre o reino dos céus, ou indiretamente sobre a salvação. E um certo rei quis fazer contas com o seu servo. E começaram, 24, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que lhe dizia que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, e o seu senhor mandou que ele e a sua família e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Quer dizer, o que o rei falou para ele? Então você vai ser vendido. Você não tem dinheiro para pagar? Vai ser vendido. Você pecou contra Deus? Então você vai ser. Então, o que a gente pode fazer? Vai ser vendido. Você vai ser meu agora. Você é livre, agora você é meu. Jesus é o preço dos nossos pecados. Então a gente é de quem? De Deus. Ô glória. 26. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciou, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Seja generoso para comigo, Senhor, que tudo eu te pago. Ele fez o quê? Ele se humilhou. Ele se colocou diante de Deus. Assim, quando a gente está com as nossas vestes sujas que tem pecado, a gente tem que se colocar, se humilhar diante de Deus, arrependidamente, de verdade. As pessoas acham que é brincadeira, que você pode falar qualquer besteira para Deus e já está pronto. Deus é um ser supremo, diferenciado de tudo. Às vezes a pessoa dorme que nem um cavalo, acorda que nem um burro.
Às vezes a pessoa diz que é servo de Deus, não ora, não ora quando vai dormir, não ora quando acorda. As pessoas não pegam a palavra, se é servo e não pega a palavra do seu Criador, os mandamentos do seu Criador para segui-lo. Às vezes tem uma vida toda por um monte de besteira, mas quando pega-se diante de uma live da palavra de Deus, não fica. Não se coloca, não aguenta ficar 1 minuto, daí às vezes 5 minutos já desliga, já sai. Não aguenta. A palavra de Deus tem chegado até nós e a gente tem a rejeitado. Essa é a verdade. E a gente vai pagar o preço. Aqueles que rejeitarem essa palavra vai pagar o preço. Porque essa palavra é o próprio Jesus. Quem rejeita Jesus será rejeitado pelo Pai lá dele lá no céu. O que ele fala? Se me rejeitares da terra, te rejeitarei diante do meu Pai que está nos céus. Usa a cabeça, não rejeita Jesus. Aceita a palavra que está chegando para você nesse dia de hoje. Então o Senhor daquele servo motivou-se de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Quer dizer, ele agiu como uma forma de humilhação para reconhecer que aquele ser, que aquele rei era maior do que ele, acima de todas as coisas, e pediu perdão por todas as suas dívidas, pecados, tudo. Ou no caso, para Deus pecados, e Deus foi lá e perdoou. Ou, perdoados estão os vossos pecados. Você pediu perdão? Perdoados estão os vossos pecados. Isso, ele adquiriu o perdão do que ele devia. Mas será que ele deu o perdão para aquela pessoa que ele tinha que dar? Por isso que eu falo, o reino de Deus não é só você pedir perdão, mas também aprender a perdoar. Porque a gente erra com outras pessoas, a gente vai e pede perdão. Mas e quando as pessoas erram quando a gente também libera o perdão para aquela pessoa? Olha só, no caso, Deus nos perdoa. E Ele quer que a gente da mesma maneira perdoe os irmãos. Vamos entender agora no 28. E saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos. Quer dizer, que era abaixo dele, que ele devia 100 dinheiros. E lançou mão dele e sufocou, dizendo, paga-me o que te devo. Ele pegou pelo colarinho e falou, você vai me pagar? É tipo assim, mais ou menos, alguém te deve, você vai me pagar ou não vai? Pegou pelo colarinho aqui, ó, grudou. Daí ele pegou e falou assim, você vai me pagar ou não vai? Aí, você me deve. E olha só, ele tinha uma dívida imensa com o rei. E foi cobrar sem dinheiro. Então o seu companheiro, prostando-se, olha só como é importante, da mesma forma que ele fez, prostando-se os seus pés, rogando-lhe, dizendo, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. O que ele fez? Foi a mesma coisa que ele fez perante ao rei. Ele pediu perdão da mesma maneira. E chegou a vez dele também agir como servo de Deus, também perdoar. E aí o que aconteceu no 30 diz assim, e ele porém não quis, quer dizer, não quis perdoar o servo dele. Antes foi encerrá-lo na prisão ou jogá-lo até que passassem a dívida. Ou ele cobrou a dívida, não perdoou e lançou na prisão. Olha só, e vendo, pois, os seus servos o que acontecia, consterneceram muitos e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Quer dizer, quando você está pecando, quando você está deixando de perdoar as pessoas, não é... As pessoas verem, vão te relatar. Ah, mas como que essas pessoas vão chegar até Deus? Primeiro que Deus não precisa que as pessoas cheguem até Ele. Porque Ele está vendo tudo que você está fazendo. Todos os seus erros, seus pecados, suas falhas, a vida que você está levando, Ele está vendo tudo. Esse é o primeiro ponto. Você está pecando aqui, Ele sabe. Você está pecando na escondida, Ele sabe. Você está pecando visivelmente, Deus sabe de tudo. Só que tem um ser, um lixo de ser, que é o demônio.
E esse maldito Satanás, ele gosta de levar mensagem. Tanto que levou as mensagens todinhas de Jó lá para Deus. E aí ele fala assim, ó, e foram levar lá para o rei. E foram levar para quem? E foram levar para Deus. Olha lá, o que você perdoou lá, ó, não perdoou o outro que ele devia. Você perdoou as dívidas dele, tudo que ele devia, para ele ser salvo, que é um mundo espiritual. Isso aqui era uma parábola do reino dos céus. Você perdoou ele, mas ele não perdoou o próximo. E aí o que aconteceu? Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não desvias tu, desviais tu igualmente, ou desviai tu, ou se não, fazeis tu igualmente, ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. Olha aqui que ele fala para ele. Olha o que o rei fala para o servo. Você não deveria fazer da mesma maneira que eu fiz para com você? Eu te perdoei e você não perdoou o seu irmão? Aí ele continua. 34. Indignando-se o seu senhor e entregou os atormentadores. Quando fala atormentadores, no carnal seria prisão, ou ao inferno, no espiritual, no reino dos céus, que é a parábola do ar. Atormentadores, até que pagasse tudo que foi devido. Assim vos fará também o meu Pai Celestial. Olha só, daí Jesus ele já acrescenta de novo. No início ele começou, por isso, ó, no 23, por isso o reino dos céus pode ser comparado a este rei. Então ele fala do reino dos céus. E ele finaliza com o reino dos céus para você saber que isso daqui é para lá, ó. É o que acontece para você entrar lá, ó, no reino. Assim vos fará também meu Pai Celestial, que é Deus, Jesus falando, para todos nós. Se do coração não perdoardes. Quando ele fala do coração, é de verdade. Não é você falar, eu perdoo aquela pessoa e nem quero vê-la mais. Não quero na minha frente, que já me deixa mal essa pessoa, não me contagia. Não pode fazer isso. Você tem que perdoar de todo o vosso coração. Jesus ele não fala, perdoa da boca para fora. Aqui mesmo, vamos lá. De todo celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Daí, o que acontece? Deus, ele criou o mundo, criou Adão, criou Eva, e já surgiu o pecado já desde lá. Então, veio só dia após dia esse pecado. Daí Deus falou, esse pecado tem que acabar porque o diabo está muito solto na terra. Então mandou Jesus. Quando nenhum dos servos que foi levantado, Moisés, Abraão, não teve capacidade para morrer pelo nosso pecado, até muitos comentam que e o Isaac, que Abraão ia sacrificar, que o Isaac que Abraão ia sacrificar seria pelo nosso pecado. Só que outros dizem uns dizem uma coisa, outros dizem uma coisa, mas na verdade Deus estava testando a fé daquele homem, para ver se o coração estava no filho mesmo ou em Deus. Então, vem de lá, daí nasceu quem? Quem Deus mandou? Jesus. Vai lá, Jesus, desce lá embaixo, meu filho. Passe o que tiver que passar, orienta esse povo que está todo desengonçado aí. Mesmo vindo de lei em lei, de tempos e tempos, de situações e situações, o povo ainda continua seguindo Deus da maneira errada. Então vai lá, desce lá, Jesus. Morre por eles. Morre pelo pecado deles, que é o preço. Eles pediram misericórdia a mim e eu vou dar. Morre por eles numa cruz. Morre pelo pecado deles. Para que os pecados deles sejam perdoados intermédio do quê? Não do sacrifício, mas sim da misericórdia, de se arrepender-vos de todo o vosso coração.
E Jesus veio e desceu e morreu. E quando a gente quando a gente peca, a gente pede perdão de nosso coração e somos perdoados em intermédio do Senhor Jesus, que já levou nossos pecados na cruz. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Deus te perdoou, e esse mesmo perdão que Ele te perdoou, que hoje que você tem a possibilidade de ser salvo, independente do que seus irmãos fazer com você também tem que perdoar. Gente, olha só analisar. Eu vou falar de mim. Eu tive uma vida totalmente errante. Eu traí, eu bebi, eu me droguei, eu fiz um monte de coisas erradas. Eu fiz milhares de pecados. As consequências dos meus pecados, só Deus sabe. As quantidades foram muitas. Então, eu pequei demais. Muito mesmo, muito mesmo. Imagina que se chega uma pessoa e faça tudo que eu fiz só contra mim. Que eu fiz contra várias pessoas na época que estava no mundo. Imagina se essas pessoas fazem só contra a mim. Foi da mesma maneira que Deus brandou no meu coração nesse dia. Se você que pecou tanto contra mim, que é Deus, que é o próprio Senhor Jesus, se você pecou tanto contra mim, por que você não pode perdoar um irmão? Todos os pecados que você fez, todas as coisas que você colocou para contra Deus, deixando de seguir muitos momentos, você desfez de Deus. Deus chegou até a sua porta e você se afastou. Quando você estava no caminho, você também se afastou. Ou muitos não querem nem ir para o caminho, para que as suas más obras não sejam descobertas. Agora, com essa legião de pecados que você tinha, Deus assim mesmo te perdoou e que você fez tudo contra Ele, ou por que você não pode fazer o mesmo contra o seu irmão? Será que você vai levar esse pecado, você vai levar esse ódio, essa mágoa até o seu túmulo? Te digo mais, se levardes até seu túmulo e morrer, você não tem direito à salvação, porque suas vestes vai estar sujas. Então perdoa. Uma palavra difícil de se dizer, né? Perdoa nesse mundo tão cruel que nós estamos. O problema do adquirir perdão é que você faz com todo o seu coração, clama, chora. Quando você vai perdoar, você não perdoa da mesma maneira. Às vezes você perdoa com a graça, mas às vezes você perdoa só porque te chamam de crente. Então seja um crente de verdade, perdoa de verdade as pessoas, para que você possa adquirir o reino dos céus. Povo de Deus, o Senhor fala para a gente finalizar a palavra sem jamais deixar de acrescentar que está próximo o reino dos céus. E hoje veio falar de perdão para você. Para todos vocês que foram assistir, que estão assistindo, que estão vivendo esse ministério. Perdão. Se você não perdoar, você não herdará o reino dos céus. Vamos simplificar tudo isso? Você perdoa, adquire o reino dos céus. E também sai dos pecados, né? Peça perdão pelos seus pecados. Não adianta você falar, mas eu vou perdoar, perdoei já, tá bom, aquela pessoa. Mas eu tenho uma coisinha que eu gosto de fazer que eu não paro. E é pecado. Então saia do pecado, porque também não leva o reino do céu. Sua veste vai estar suja, assim como foi falado no início. Então, simples. Para você herdar o reino dos céus, você tem que sair do pecado e também aprender a perdoar. Porque o mesmo pecado que Deus perdoa de você, você vai ter que perdoar do seu irmão. Seu irmão, quem é seu irmão? Seu irmão do mesmo sangue? Não, seu irmão é em geral, em todas as pessoas do planeta Terra. Já para falar, se não for do universo. Porque tem pessoas que falam, mas meu irmão é meu irmão da minha casa. Meu irmão é filho da minha mãe, eu perdoo. Mas o assassino não perdoa. O fofoqueiro não perdoa. O ruim, a pessoa ruim não perdoa. O que te mal fez não perdoa. O que te usou não perdoa. Não, é seu irmão.
próximo, o irmão, são todos. Aquelas pessoas que te fizeram mal. Não é só as pessoas da sua casa, é pessoas que te fizeram mal. Jesus, ele fala uma certa palavra que ele fala assim: é fácil você amar os que são seus, difícil é amar os que são os demais. Amar os da sua casa, que publicano, que pecador que falha não faz isso. Todos os pecadores, todas as pessoas que não querem saber de Cristo, ela ama os da sua casa. Difícil é amar os outros. Então, peça perdão, seja perdoado e libere também o perdão para as demais pessoas. Essa é a palavra de hoje. Povo de Deus, bora lá. Domingo, culto aqui das 9 às 11. Provavelmente às vezes passa uns minutinhos, às vezes termina um pouco mais cedo. A gente não tem muito, a gente está procurando ter esse controle. Mas domingo, aqui no Xangri-Lá, Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4, número 4B. Vem até aqui, domingo, todos os domingos está tendo uma reunião, das 9 às 11, por enquanto aos domingos. Já estamos providenciando durante a semana também. Estamos em passos largos, pela graça de Deus. Deus está abençoando tremendamente. Futuramente aí a gente vai estar administrando a palavra do Senhor numa igreja e assim vai. Que Deus sabe de todas as coisas, com um espaço melhor, com um cômodo, com uma situação melhor para falar da palavra para o servo de Deus, para ter a comunhão entre irmãos. Então, futuramente assim, mas por enquanto a gente está ainda nesse processo, e esse processo até é assim, tudo em nossas vidas é da direção de Deus. E se Ele não fez ainda, porque não era para ser feito. Então, estamos caminhando em passo largo, Deus está trabalhando em intermédio de corações, de pessoas, de situações, e repreendendo o mal, porque o mal é o que tenta impedir as coisas maravilhosas que Deus pode acrescentar em nossas vidas. Então, estamos aqui na Rua Joana Pedroso dos Santos, número 4, comprimento B. E se você quiser vir, será bem recebido. A gente tem orações, a gente tem a palavra, a gente tem louvores, a gente busca, a gente clama, a gente ora e a gente se edifica diante dessa presença desse Deus tão grande e maravilhoso. E que só você estando aqui, que vai estar na live? Vai estar na live. Também, possivelmente, no YouTube. A gente ainda tem, está faltando na faixa de 6 inscritos no YouTube para a gente estar podendo fazer as transmissões ao vivo também. Até peço para ti, por favor, vai lá, faça o seu movimento diante do reino dos céus. Eu não estou aqui te pedindo sua casa, eu não estou aqui te pedindo seu carro, eu não estou te pedindo seu dinheiro, eu não estou te pedindo nada disso. Eu estou te pedindo para que você possa ajudar um próximo. Será que ia pedir demais? Você vai lá, se inscreva na página da igreja lá. Chega lá, ó, o nome da página é @Igreja Seguidores de Jesus. Pronto. Põe lá no seu YouTube. Colocou, se inscreva, aperta a notificação para chegar as mensagens, que toda vez que eu fazer live por lá, vai chegar as mensagens para você também, as notificações para você. E a partir de uma certa quantidade de inscritos, falta 6, e a gente vai estar já podendo fazer essa live para outras almas também ouvir a palavra de Deus. Então, se você, não somente você, se quiser, você também, como é a forma de você ajudar o reino, de você andar com o reino dos céus, evangelizar. Isso foi uma palavra de Deus edificante do perdão. Não é eu, é Ele, é o Senhor que usa. E essa palavra é dele. Divulgue essa palavra. Divulgue para os seus irmãos, para os seus amigos, para tu, e deixa aí, passa as pessoas o Face para entrar em contato. Eu aceitarei a pessoa no Face para estar ouvindo a palavra, porque o meu Face eu uso mais para isso, para falar da palavra de Deus. Até estava querendo mudar o nome, mas já tem YouTube para isso. Então, passe também o YouTube, @Igreja Seguidores de Jesus. Coloca lá, entra na página, se inscreve e direciona as pessoas também a se inscrever, porque vai estar chegando a palavra quentinha do reino dos céus diante da sua casa. Às vezes as pessoas não têm muito tempo,
Então, esse tempo que Deus nos acrescenta, a gente serve a Ele. E o modo de você servir é fazer isso. Vai lá, envia o vídeo, envia o link dessa palavra, se inscreva no canal, para pessoas estarem enturmadas. E principalmente venha até aqui. Se quiser, venha até aqui também. Se não, eu não posso, eu moro muito longe. Assista as lives pelo YouTube. Essa obra aqui de Deus é tão maravilhosa que possivelmente Deus abençoe e a gente chega aí na sua região aí com uma das igrejas que o Senhor venha nos possibilitar a andar, entendeu? Então, possivelmente chegue. Então, ande nessa fé. Seja direcionado e direcione a palavra de Deus para todos os que necessitam. E se inscreva no canal para nos ajudar. E fiquem atentos aos vídeos, notificações para que vai chegando durante o Face, durante o YouTube e todas essas coisas. E domingo, provavelmente domingo, gente, vai ter um propósito. Provavelmente não, terá. Eu só estou sendo mais instruído por Deus para poder colocar esse propósito para todos. Venham fazer parte dessa igreja, seguidores de Jesus, que realmente simboliza o reino dos céus. Fiquem na paz de Deus, que Deus abençoe seu dia. Vou fazer uma oração aqui para todos os que vão assistir, que estão assistindo. É o que Deus veio plantar. Senhor, meu Deus, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, age em cada vida, meu Senhor. Age em cada minuto e cada segundo da vida dessas pessoas. Toque nos corações delas. Senhor, não deixe a mágoa, não deixe o ódio, não deixe o rancor chegar até o coração dessa pessoa, para que ela não possa perdoar o vosso irmão. E que seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus, todo o ódio que tiver no coração dessas pessoas, toda a amarração que estiver nos vossos caminhos. E que ela possa ser perdoada, pedindo perdão com toda a sinceridade de vosso coração, e que da mesma forma ela perdoe, porque o Senhor perdoou a todos nós. E naquela cruz deu o seu Filho amado para morrer por nós. E eu clamo agora, intermédio de Ti, em nome do Senhor Jesus, que toda e qualquer situação, se quer dizer nesse sentido de perdão ou ser perdoada, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que ela libere o perdão para o irmão também. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.